O sol nascia tímido naquela pequena cidade do interior. Lida tinha apenas 20 anos quando decidiu que o amor resolveria todos os seus problemas. Ela era intensa, emocional e acreditava que amar alguém era suficiente para construir uma vida. Foi assim que conheceu Roberto. No início ele parecia forte, decidido, um homem que sabia o que queria. Mas por trás daquele olhar seguro havia algo que Lida ainda não conseguia enxergar. O casamento aconteceu rápido. Nos primeiros meses vieram as primeiras discussões. Depois as humilhações e, com o tempo, as agressões verbais. Roberto tinha um temperamento explosivo. Nada que Lida fazia era suficiente. Aos poucos, a alegria dela foi desaparecendo. Vieram os filhos, primeiro Lucas, depois Mariana. E alguns anos depois, Pedro. Lida amava seus filhos com uma força que ela mesma não conseguia explicar. Eles eram a única razão que a fazia continuar. Mas a vida dentro daquela casa era pesada. O dinheiro nunca chegava. As contas se acumulavam. Roberto gastava mais do que podia. E quando as coisas davam errado, ele descontava nela: "Você é inútil. Não serve para nada", ele dizia. E aquelas palavras iam ferindo sua alma lentamente. 10 anos se passaram assim. 10 anos de lágrimas escondidas no banheiro. 10 anos tentando salvar um casamento que nunca teve amor. Até que um dia, olhando para seus filhos dormindo, Lida tomou uma decisão. Ela não podia continuar vivendo naquele inferno. Com coragem que ela nem sabia que possuía, decidiu se separar. Ela pensava que o pior já tinha passado. Mas mal sabia que a vida ainda lhe reservava outra tempestade. 6 meses depois da separação, Lida conheceu André. Ele era diferente. Carismático. Gentil. Educado. Sua família ficou encantada com ele. "Agora sim você encontrou um homem de verdade", diziam suas irmãs. André tratava todos bem. Fazia piadas. Ajudava nas reuniões de família e parecia amar Lida profundamente. Em pouco tempo eles se casaram. Mas o que ninguém via era o que acontecia quando a porta da casa se fechava. A máscara caía. André tinha vícios, muitos. Bebia, apostava, gastava dinheiro com coisas que Lida nem sabia explicar. E pior, ele não trabalhava. "Você tem que dar um jeito", dizia. Lida passou a trabalhar dobrado. Trabalhava durante o dia. Cuidava dos filhos à noite. Pagava as contas. Enquanto André afundava cada vez mais nos seus vícios. Quando algo dava errado, a violência aparecia novamente. Empurrões, gritos, humilhações e a vergonha. 6 meses foi o tempo que aquele casamento durou. Cansada, machucada e completamente quebrada por dentro, Lida voltou para a casa dos pais com 3 filhos, dívidas e um coração destruído. Ela tinha 32 anos. Sem casa, sem carreira, sem dinheiro. E dentro dela nascia um sentimento que parecia impossível de vencer. Fracasso. A casa dos pais era simples, mas cheia de silêncio. Lida se sentia deslocada. Suas 5 irmãs tinham suas vidas organizadas. Casas próprias, estabilidade financeira. Casamentos aparentemente felizes. Ela era a única que parecia ter falhado em tudo. Nos almoços de família, ela sorria, mas por dentro se sentia pequena. Muito pequena. À noite, quando todos dormiam, ela chorava. Chorava por ter errado tanto. Chorava pelos filhos. Chorava pelo futuro que parecia inexistente. A depressão começou a tomar conta. Foi então que uma vizinha convidou para algo simples.
Venha participar de uma célula de mulheres comigo. Lida não tinha muita fé. Mas foi. No começo ela apenas sentava e ouvia. Falavam sobre Deus, sobre cura interior, sobre recomeço. Mas dentro dela havia um conflito. Como Deus pode mudar minha vida se tudo está destruído? Ela tinha 32 anos e sentia que tinha chegado tarde demais. Mas Deus ainda não tinha escrito o último capítulo. Uma noite mudou tudo. Naquela reunião da célula, uma das mulheres começou a falar sobre entrega. Entrega verdadeira. Não apenas palavras, mas coração. Algo dentro de Lida começou a quebrar. Ela percebeu que, durante toda a sua vida, havia tomado decisões baseadas na emoção, na carência e no medo. Mas nunca havia colocado sua vida verdadeiramente nas mãos de Deus. Naquele momento, as lágrimas começaram a cair. Ela orou de forma simples, mas verdadeira. Deus, eu não sei mais como viver. Se o Senhor existe, toma minha vida. Foi ali, naquela sala simples, sem palco, sem multidões, que algo sobrenatural começou. As mudanças foram pequenas no início. Ela começou a estudar. Começou a trabalhar com mais propósito. Começou a cuidar da sua mente. A vergonha começou a sair. A fé começou a nascer. Deus estava reconstruindo aquilo que parecia impossível. 3 anos se passaram. Lida tinha 35 anos agora. Mas aquela mulher não era mais a mesma. Ela não era mais a mulher quebrada que chegou na casa dos pais com dívidas e depressão. Agora ela ajudava outras mulheres. Mulheres que viviam em relacionamentos abusivos. Mulheres que acreditavam que não havia saída. Ela olhava para elas e dizia: Eu sei exatamente o que você está sentindo, porque eu já estive aí. Sua história virou testemunho. Sua dor virou propósito. Sua vergonha virou instrumento de cura. A menina emocional que tomava decisões impulsivas se transformou em uma mulher forte, guiada pela fé. E um dia, olhando para o céu, ela percebeu algo que nunca tinha entendido antes. Deus não apagou sua história. Ele transformou sua história em luz para outras pessoas. Porque, às vezes, o fim que parece derrota é apenas o começo do propósito. Antes de terminar esse vídeo, eu quero deixar um recado muito sério para você. Existe algo que a palavra de Deus nos ensina de forma muito clara. Onde não existe paz, algo está fora da vontade de Deus. Muitas pessoas continuam vivendo em lugares, relacionamentos e situações que estão destruindo sua alma, sua fé e sua dignidade. Vivem em ambientes de briga constante, humilhação, medo, agressões, confusão. E ainda tentam convencer a si mesmas de que aquilo é normal. Mas não é. Deus não habita em ambientes de tormento. Deus não constrói vida em lugares onde a alma está sendo destruída. A Bíblia diz que Deus é Deus de paz. Então hoje eu quero te fazer uma pergunta muito importante. Você tem vivido em paz? Ou apenas sobrevivendo dentro de um caos? Talvez assim como Lida, você tenha se acostumado com a dor. Talvez você tenha medo de mudar. Talvez você ache que não existe saída. Mas existe. E às vezes o primeiro milagre que Deus faz na vida de alguém é dar coragem para tomar uma decisão. Então hoje, reavalie sua vida. Olhe com sinceridade para os lugares, pessoas e situações que estão ao seu redor. E se algo está roubando sua paz, sua dignidade e sua vida, talvez seja a hora de parar de aceitar isso. Talvez seja a hora de agir. Porque Deus ainda tem um futuro para você. E muitas vezes, o primeiro passo para viver o propósito é ter coragem de sair do lugar que está te destruindo. Que Deus te dê sabedoria, força e direção. E nunca esqueça
Você nasceu para viver em paz, não em prisão.